8 horas 14 minutos em Campos. Estamos de volta com o nosso Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. E também tem um Alexa, só dá o comando Alexa, ouvir Folha FM. Pronto. Vai ficar o dia inteiro ligado aí na Folha. Me ajuda aí que só de neto já tem 4. Pera aí, cadê? E mais o que? Pelo aplicativo também na Folha, tanto para Android quanto para iOS, você consegue aí acessar essas plataformas e baixar o aplicativo da rádio. Gente, são 8 horas e 15 minutos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, também com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. Estamos hoje, nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026, conversando com o professor Samuel Alex Coelho Campos, doutor em Economia Aplicada e professor da UF Campos. Não chove agora, neste momento, é aqui no centro de Campos, mas a previsão para hoje é de chuva e tempo nublado, sem sol, e a máxima é de 25, mínima de 20, faz 23 graus agora. Conversamos com o professor Samuel, para você que está chegando agora, sobre esse avanço dos Estados Unidos sobre a economia global, essa mudança que está sendo provocada. E, naturalmente, estamos vivendo a história, né, professor? Pode ser uma quebra de paradigma, enfim, tudo isso que a gente comentou aqui no primeiro bloco. Mas agora a gente vai pedir ao professor para trazer aqui a sua experiência, a sua expertise nessa questão econômica, que ela é fundamental para para a gente entender um pouco também de como será o comportamento do cidadão eleitor brasileiro nas urnas este ano. Porque, assim, conforme o professor falou também aqui já, e em outras épocas no Brasil, a economia foi determinante no resultado daquelas eleições, né? A última, por exemplo, a gente citou o exemplo aqui, né, quase que muda. Ou seja, e no Brasil tem a picanha, ou não tem a picanha, ou está faltando a picanha. Então, isso é a economia. É isso que faz a gente decidir, eu vou votar em fulano porque eu vou conseguir comprar mais alimentos, melhores alimentos para minha família, para mim. E por aí vai, ou até conseguir o básico em alguns momentos. E o que o Brasil, então, traz nesse perfil novo agora dessa economia mundial e desse, né, processo todo que a gente está atravessando, com suas particularidades. O Brasil, por exemplo, deixa eu tentar fazer um comparativo aqui. O PIB brasileiro cresce, mas não chega na vida da gente uma qualidade maior. Não há uma melhora né? Isso é muito fatídico, isso é crítico. O Brasil dá uma melhorada no PIB, trabalha para isso, mas não consegue transformar isso em qualidade de vida. Pô, como assim, Cláudio? Estradas boas, por exemplo, seguras, modernas, com menos curvas malucas, como tem um amigo meu que foi prefeito de São João da Barra, Betinho da Uai. Uma vez a gente fez um protesto, tinha muito protesto aqui, no início dos anos 2000, professor, assim, porque não tinha, a BR-101 uma assassina, matou muita gente de Campos, perdemos parentes, eu perdi parentes, perdemos amigos queridos aqui, políticos importantes da cidade, artistas, todo mundo. Ainda é perigosa em alguns trechos, mas agora já tem a duplicação. Então, mas ele dizia assim, uma vez eu apresentando lá no trio elétrico, fechamos a BR ali
em frente ao Shopping Estrada, e eu falei, agora o prefeito de São João da Barra tá aqui também em solidariedade com a gente, Betinho da hora. Porque a BR-101, parece que os engenheiros soltaram a cobra aqui e fizeram a estrada no rastro da cobra. Pra que esse tanto de curva? Umas curvas malucas, rapaz, fechadona, umas curvas. Você vê que a força centrífuga não existe, o carro vai embora mesmo. Enfim. E depois que tem um novo traçado, você vê, parece que a paz reina ali. E aí, nessa questão toda, o que a gente quer dizer aqui? O que o PIB representa? Por exemplo, vamos fazer aqui um PIB per capita da região para poder, desculpa alongar, mas talvez assim, para poder a gente conseguir extrair o máximo possível de você. O que representa então a economia de um município? Vamos lá, São João da Barra está com uma previsão de arrecadação para esse ano de 1 bilhão. 1 bilhão de reais. São João da Barra tem 50 mil habitantes, arredondando para cima. Vamos botar 50 mil. 1 bilhão dividido por 50 mil, você vai ter 20 mil reais por pessoa. É como se você pegasse 1 bilhão, tá aqui, ó, vamos dividir esse dinheiro aqui de 1 bilhão para 50 mil pessoas. Mas não dá o dinheiro, você dá em saúde, educação, qualidade de vida, luz, o que cada órgão, órgão é competente para isso. Se for o governo federal, um tipo de obra, se for o governo municipal, outro tipo. Campos está com previsão de, vamos colocar 3 bilhões, que não deve chegar, mas vamos colocar 3 bilhões dividido por 500 mil pessoas. Quanto é que vai dar isso? Cai assustadoramente. Então, vai dar 6 mil. Olha só, São João da Barra 20 mil por pessoa, Campos 6 mil por pessoa. São João da Barra 3 vezes e pouco mais do que Campos. O que acontece com o Brasil que cresce esse PIB lá e aí a gente não vê a coisa aqui? É isso também muito que eu quero entender da sua parte. E aí a gente entra na questão dos juros, da inflação como um todo, essa economia brasileira para 2026, professor. Qual é o segredo? O que falta acontecer no Brasil para a gente transformar o nosso crescimento em desenvolvimento? Vou resumir a resposta: vontade política. Porque foi o que eu até comentei em alguns momentos. A construção de uma ferrovia que, a longo prazo, reduz os custos de produção e custo de produção menor, isso significa produtos de menor custo na prateleira do mercado, não gera voto. A curto prazo, a ferrovia demora muito tempo para ser construída, gasta muito dinheiro, desconsiderando ainda que pode existir desvio de verba, e não gera voto. Agora, o Brasil... Por que o Brasil cresce também? Vamos pegar esse pedaço. Nós estamos falando aqui de geopolítica. Então, muitos dos momentos, geopolítica, comércio internacional, multilateralismo, muitos dos momentos que o Brasil teve um grande crescimento econômico, ele foi, em parte, arrastado pelo crescimento global e o aumento da demanda de produtos que o Brasil exporta muito. Vide produtos in natura, vide agronegócio. Se você acompanha também o jornal... televisão, qualquer jornal, você vai ver. O PIB do Brasil cresceu tantos por cento e o cargo-chefe foi quem? Agronegócio. O quê? Exportação, principalmente, que é o que gera a maior parte da nossa balança comercial, que gera dólar para o Brasil, que permite com que nós compramos. Então, a gente vende e compra dólar, e esse dólar que a gente tem, a gente consegue importar os produtos que a gente precisa na produção. Então, o Brasil cresce? Sim. Como? Principalmente arrastado pela economia mundial. Se a economia mundial vai mal, por isso que quando dá uma crise internacional, todos os países, na maior parte, todos eles sofrem de alguma forma por conta da queda da demanda, demanda interna dos produtos, o comércio diminui, e aí a gente vê também, por um lado, a importância desse comércio internacional. Se tudo cai, o crescimento econômico também cai. Se todo mundo cresce,
basicamente todo mundo cresce junto, salvo algum setor aí que pode ser um pouco prejudicado, entre aspas. Então, é basicamente vontade política, investimento em estruturas de maturação de longo prazo. Então, ferrovias por rodovias, qual que dá melhor voto? Você acabou de citar aqui a BR-101. Se eu tivesse feito uma ferrovia ali, todo mundo ia continuar morrendo. Então, trabalhar, duplicar a BR, para a gente aqui é muito melhor, ganha voto, do que você fazer uma ferrovia. A longo prazo isso é bom? Não, porque os caminhões continuam passando na 101, continua degradando a rodovia antes, então daqui a pouco vai estar cheio de buraco. A vantagem, entre aspas, né, que tem pedágio, então a concessionária tem a obrigação de manter a rodovia, né? Melhor do que o governo federal, que a gente vê como é que estão as por aí. Que é também extremamente, na minha opinião, injusto, inconcebível. É a gente pagar muitos impostos. Aliás, essa coisa de imposto no Brasil é complicado. A gente paga imposto, paga imposto, paga imposto, e aí depois você vai transitar numa rodovia, você tem que pagar mais imposto para O problema é justamente esse. A gente fala, o brasileiro paga muito imposto. O problema que eu vejo não é o imposto que a gente paga. O problema é o serviço que a gente recebe por esse imposto. Então, às vezes, você tem comparações. O Brasil tem um imposto maior do que o país A, B ou C. Mas não é... Dentro da economia, até abrir um parênteses, a gente tem que tomar muito cuidado com as comparações. Porque se você relativiza, como você bem colocou aí, ó, o PIB, o valor do orçamento, né, dos municípios, per capita, você consegue ter uma comparação melhor. Porque se você olha só o valor do orçamento, Campos é muito maior. Você tem que relativizar tudo. Então, quando você relativiza, você tem que relativizar os impostos do Brasil referente aos outros países e o serviço que você tem. Então, obviamente, a gente pode ter um imposto maior do que uma economia menor. Porque a gente é uma economia maior, o imposto vai ser maior. Mas o serviço que a gente recebe é proporcional à quantidade de impostos. Então, quanto que eu pago per capita de imposto é proporcional ao quanto que eu recebo? Então, o problema do Brasil é desvio de verba, é falta de eficiência. Então, a gente precisa de quê? Gestores mais capacitados, gestores com vontade política. E vai tudo... E aí, falar sobre eleição um pedacinho. Então, já puxando. O que é o papel... Por que o gestor é assim? Porque o eleitor vota assim. Então, se você é um eleitor consciente, já que a gente está em ano eleitoral, se você é um eleitor consciente e valoriza a questão estrutural, não a de curto prazo, o presidente vai passar a dar... Presidente, vereador, prefeito, o que for, vai dar olhar para isso. Se você só quer no curto prazo, ele vai olhar para isso. Então, o movimento político é reflexo do que a sociedade quer. E, voltando, e por que a gente vê isso como? Voltando, a economia vai dizer para quem vai ganhar? Vai. E a gente vê, todo acaba que, acho que todo político sabe disso. Né? Você citou bem o ex-presidente Bolsonaro, que tinha no início do mandato um comportamento mais liberal, ou seja, menor intervenção do Estado na economia, deixa a economia rodar por si só, para de repente a gente tem que diminuir o imposto disso, daquilo. Vai uma bandeira assim liberal de diminuição de impostos, mas você vê ali um movimento populista de tentar, porque o imposto da gasolina, o combustível estava muito caro, foi uma queda muito grande nos combustíveis, né? Que depois você teve que ficou aquela briga dos estados com o governo federal sobre o ICMS, quem quer pagar. E então é isso. Agora você vê também o governo Lula, desde que ganhou a eleição, ganhou falando da isenção de 5 mil. Na minha concepção, não é coincidência nem para o presidente, nem para os senadores e deputados que votaram a proposta de isenção de 5 mil. E por isso que quando chega, às vezes, quando você tem um comportamento, uma proposta um pouco mais populista, vamos chamar assim, não no sentido pejorativo, alguma coisa importante sim. Então, o Brasil tem um problema de que quem paga mais impostos, proporcionalmente à renda, é a pessoa que recebe menos.
Isso é uma crítica que qualquer pessoa que analisa impostos vai fazer. Então, essa mudança no imposto de renda é vantajosa estruturalmente? É, porque vai tentar controlar um pouco isso. Mas o time dela, próximo das eleições, é muito coincidente. Então, quem vai começar a receber isso? Agora você vai ter o próximo ano com mais renda, né? E você foi o que fez o Bolsonaro e vai ser o que o Lula vai fazer, tentar adotar políticas que melhorem a percepção da economia, melhore o valor de compra, então você consegue no mercado comprar mais coisas. Então sempre é assim. Então você vê que às vezes, se eu não me engano, também teve um problema do trigo nessa época que abaixou também. Tem aquela discussão, vamos abaixar o trigo, o imposto para melhorar a importação. Hoje o que a gente compra no café da manhã? O que a gente compra? Pão. Pão, né? Então o trigo é muito importante. Se isso acontece, o governo vai mexer ali para tentar reduzir o imposto de importação. Os produtores internos não vão gostar, mas no final o que manda mais é a maior parte da população que está feliz com ele. A mesma coisa ali, voltando também para a nossa geopolítica, o Trump. O Trump segue o que o americano, a hora que o preço começa a aumentar, ele tem que abaixar a tarifa, ele tem que fazer alguma coisa. Né? A mesma coisa aqui. A hora que o preço aumenta, o presidente tem que fazer alguma coisa para se manter. Porque por mais que ele tenha maioria na Câmara, ou consiga controlar a Câmara de deputado, senador, também o Trump, ou mesmo o presidente aqui, que não é o caso no nosso caso, né? O presidente não tem maioria. Aqui manda o Centrão e fim de papo. E o Centrão também está interessado nisso. Todo mundo quer perpetuar no poder. Perpetua dando uma condição de vida. Está na discussão agora. Se bem que para o Centrão não importa quem é o presidente. Não, só importa ele ser eleito. Está hoje na discussão a questão de segurança pública, né? É isso que eu queria te perguntar. Você acredita mesmo que com toda essa crise na segurança pública que vai tomando assim proporção muito complicada, não só o estado do Rio, que é comandado por essas forças todas e que avançam nesses territórios, mas você tem Bahia, você tem o Nordeste também muito violento. Então, diante desse quadro, você acredita que... Porque houve aquela operação do governador do Rio, lá no complexo do Alemão e da Penha, e assim, foram 121 mortos, sendo 117 bandidos e 4 policiais, 3 PMs, 1 civil, né? Um delegado da Polícia Civil também novo, que tinha entrado há 40 dias, né? Foi esse cara. E aí aquilo ali deu um gás ao Cláudio Castro nas pesquisas extraordinárias. Duas pesquisas, tanto para aprovação do governo dele, cresceu, quanto para a operação em si. Você aprova a operação, 90% da população aprovou aquela... Dos moradores da favela, das favelas, das comunidades. Olha que loucura, não sou eu que estou aprovando ou desaprovando. Os moradores, que os caras já não aguentam mais. Você vai comprar um gás, tem que ser E se você comprar um gás do Comando Vermelho e era para comprar do PCC, você está morto. Se comprar um garrafão de água, tudo dos caras, internet, tudo dos caras. E vive aquela pressão, não pode sair tal hora, não pode entrar tal hora, é uma loucura. E aí traz essa operação, acontece, traz um pouco de, eu diria ilusoriamente, talvez, uma paz ali para um certo respiro ali, um certo alívio para aquela população. Que na verdade já voltou tudo de novo e não resolve nada, mas não é isso que nós vamos comentar. Eu quero te perguntar isso. Então, diante desse avanço da insegurança no país como um todo, você acredita que a economia será mais decisiva do que a solução para uma segurança? Acredito, sem dúvida, porque o problema da insegurança já vem de muitos anos, né? A gente vê alguns momentos intensificados ou não, em parte, não fazendo crítica de valor, mas pela mídia que traz para a gente o que está acontecendo no país A, no Brasil, no Estado. Mas não é todo mundo que vive essas bolhas
digamos, intensas, porque quem está na favela, principalmente, quem está no Rio de Janeiro, é um estado problemático, talvez e aí é problema estrutural do governo que não soube enfrentar isso, seja do tráfico, seja da milícia. Então o governo não soube enfrentar, deixou e de repente faz algumas operações para... que é a mesma coisa de você diminuir o imposto próximo da eleição. Você faz algo para falar que está fazendo, mas no final aquilo não resolve. Porque você vai lá e mata. Você é o que também trazendo aqui, juntando, da Venezuela. O Trump tirou mas ficou lá. O mesmo movimento. Porque você mudar estruturalmente aquilo é muito caro. Você não pode simplesmente chegar dentro da favela, atirar, matou lá o chefe e vai achar que resolveu o problema. Não vai. Então, é um problema estrutural que não vai ser resolvido por uma ação pontual de A ou B. Mas quem vive isso é quem está mais próximo. Quem mora, às vezes, no estado, tem uma percepção maior. Quem mora principalmente na cidade do Rio de Janeiro, né, na região metropolitana, tem uma percepção da violência. Mas será que mudou muito entre o governo A e B? Acho que não. Você enfrenta o problema da criminalidade todo dia? Então, essa é a pergunta. A maior parte do brasileiro não. Não enfrenta. A maior parte do brasileiro vai no mercado e tem que tomar café da manhã, tem que ter almoço, tem que ter emprego? Sim. Se você, pelo menos, consegue... O que é a necessidade básica de todo mundo? Segurança é uma necessidade importante, mas será que alimento, o pessoal morre, as pessoas conseguem morrer mais por falta de alimentação do que por questão de insegurança ali. E é uma questão mais pontual. Apesar da gente ver no telejornal, nos jornais impressos ou na internet, falando muito, mas você vê essa concentração por quê? Porque grande parte da mídia e da população está na região sudeste. Né? Sim, sim. Então é onde que é mostrado mais. Tanto é que o Rio nem é o estado mais violento, está lá no Nordeste, se minha memória não me falha. Né? E a gente não sabe disso, que é o Nordeste. Mas... Então, a questão econômica é o que acaba ganhando maior relevância, sim, na minha concepção, eu não tenho dúvida. Agora, depende também, vou colocar um depende e uma vírgula aí. Porque depende como isso vai ser explorado também. Porque a gente vê hoje, nós vemos hoje, o papel relevante das mídias sociais, do velho novo, né? Correntes que agora estão no WhatsApp, a gente nem sabe quem manda, qual que é o interesse daquela corrente. Eu li esses dias sobre jornalismo, estava falando. O importante no jornalismo é toda informação tem um propósito ali por trás, né? Não é isso? Então, qual que é o propósito daquela informação? A gente recebe no WhatsApp, não sabe qual que é o propósito dela. Quem mandou, bem intencionado ou mal intencionado. Então, como que essa insegurança vai ser explorada? Vai ser uma insegurança explorada para criar uma sensação de insegurança maior nas redes sociais, porque nós vemos muito no celular, você não conhece a pessoa, não sabe onde estava, nem sabe onde que é, mas você viu, nossa, a pessoa aconteceu isso com a pessoa, nossa, esse Brasil não tem jeito. Mas você nem sabe quem foi, às vezes foi anos atrás. Sim. Então, depende como vai ser explorado, se isso vai ser bem explorado a ponto de impactar na eleição ou não. Se não há essa exploração exploração, até mesmo no sentido pejorativo, nesse caso, da insegurança pública com fins eleitorais, a economia é o fator principal, porque é algo que você sente no bolso, você sente todo dia no seu café da manhã. Agora, se essa insegurança vai ser explorada a ponto de você sentir todo dia, então pode ser sim que impacte. Mas aí eu vejo que tanto a direita quanto a esquerda, todo mundo vai tentar explorar a questão da insegurança, porque você já vê esse movimento, né, de tentar explorar a insegurança para beneficiar um candidato A ou B, e aí vai aquele movimento. Não, você tem que explorar, eu também tenho, porque eu tenho que dar uma resposta. Né? Normalmente, quem acaba explorando é a oposição. Eu não falo oposição de PL ou PT. Sempre quando era o PL, também o PT também explorava. E aí agora vai só inverter. Basicamente, a gente pode ver na política, os argumentos se mantêm, só inverte quem está usando ele. Então, a oposição... Então, é basicamente isso. Então, economia é mais importante. Se insegurança pode ser explorado a ponto de se tornar importante, já é algo que a gente tem que acompanhar. Uma coisa interessante que você fala é isso, a insegurança,
Ela muitas das vezes ela é vista por nós e não sentida por nós. É uma percepção daquilo que você está vendo. Agora, o prato de comida, ele é sentido por nós de manhã, de tarde, ou o carrinho do supermercado, vamos colocar assim, ele é sentido por nós de manhã, de tarde e de noite. Uhum. Você não consegue fazer muita coisa com R$100. Você alcança onde eu quero chegar? Assim, se você vai a um mercado com R$100, você não leva muita coisa para casa mais. E aí sente. E naquele dia você não sofreu violência nenhuma. Então você sentiu o saúde ali frustrado porque não conseguiu comprar a sua picanha. A violência que você pode sentir é vendo no celular. Entendeu? Não é, digamos, ver real. E não sentir. Você fica frustrado também. Você fica frustrado, não. Você fica revoltado. É diferente, né? Sim, mas o problema da violência não é de um governo, não é de uma... É algo... E não tem solução. Também. É algo que acabou que por falta de política pública de segurança de todos os governos, no Rio de Janeiro principalmente, a gente viu no estado do Rio muita alternância de poder entre partidos, né? E tá aí. Você falou sobre o Nordeste, o índice de violência saiu, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025 revelou que em termos de violência letal, segue concentrada nas regiões Norte e Nordeste, com os estados do Amapá e Bahia, violência letal, ou seja, tem violência com morte. Aqui você tem muito roubo, muito furto, muito isso, muito aquilo, liderando o ranking dos mais violentos do país. Então, são, assim, porque aquela história de novo, volta per capita, né? Volta por pessoa, você faz a conta. Se tem lá, aqui os estados, esse aqui, por exemplo, uma taxa de 20,8 por 100 mil habitantes. É isso aí, você faz 100 mil habitantes, com 20,8. Para cada 100 mil habitantes, 20,8 morrem por dia, sei lá, uma coisa assim, né? Sim. Uma comparação. Então, é bem complicada aqui essa situação. O Rio, na verdade, em letalidade, ele está em 15º nessa relação aqui, ranking dos 20 estados mais violentos em taxas de morte violentas, intencionais. É diferente do né? Bom, professor, aqui, quem está mandando um abraço aqui para o senhor e uma pergunta aqui no privado, o Teseu, sobre o aumento do poder de compra do povo. Ele está falando aqui, Bom dia, Cláudio, doutor Samuel, sou o Teseu, vice-presidente estadual do PT. Teseu Bezerra foi candidato a vereador em Campos, coordenador geral do Sindipetro NF. E ele diz aqui, ouvindo a entrevista, fiquei curioso com a comparação entre Lula e Bolsonaro sobre o aumento do poder de compra do povo. Lula propôs uma reforma tributária complexa desde o começo do governo. Porém, só foi aproveitada depois que o povo foi para a rua com a aprovação da PEC, parece que eu estou sem óculos hoje, da bandidagem. Aquela que havia uma... que era para proteger, ninguém podia processar os deputados, ninguém podia caçar deputado mais. Se do jeito que tá desse jeito, imagina se tem uma blindagem nos caras. Já teve um negócio desse antes, né? Teve, outra tentativa também. Antes era desse jeito. Aí foram pouquíssimos processados. Não é? E mudou depois. Bom, e ficou feio para o Congresso aprovar aí a proposta do governo. Deixa eu voltar aqui. O povo foi para a rua com a aprovação da PEC, da bandidagem, e ficou feio para o Congresso. Aprovar a proposta do governo Lula. Já Bolsonaro só fez redução de imposto para a compra de jet ski. Isso eu vi realmente. Teve mais alguma proposta de Bolsonaro? Ele pergunta.
Pergunto, pois achei a comparação um pouco equivocada e desproporcional. Mando um abraço a todos, ouvindo aqui, em especial vocês. Você acha que... eu entendi a colocação do Teseu, e de fato é interessante essa provocação para você responder. Você acha o quê? Ó, eu vou frisar da mesma forma. Eu acho que o Bolsonaro também, quando foi eleito, ganhou também propondo, entre outras coisas, correção da tabela do imposto de renda. Lula foi mais... avançou na proposta, que ele propôs 5 mil desde o início. Então, sim, isso é um pacote eleitoral naquele momento que o Lula consegue cumprir agora. Bolsonaro não cumpriu. Então, fique claro isso aí. Eu não estou defendendo nenhum A ou B, não. Se eu for defender, às vezes ele vai até gostar da defesa. Mas eu não estou aqui para defender ninguém. O Lula, sim, ele ganhou e ele tem tentado implementar isso. O que o Lula fez de vantajoso, eu acho que aí não foi pelo time, eu estou julgando aqui a questão eleitoral pelo time com que foi aprovado. Então a gente vê, próximo da eleição é aprovado uma correção do imposto de renda, que vai repercutir no próximo ano. Para mim tem fundo eleitoral. É ruim ou bom? É claro que é bom. Eu até falei aqui que o Brasil tem um grande problema de quem paga mais impostos. Quem paga mais impostos proporcionalmente à renda é o cidadão comum, é eu, é você, né? Não são os mega ricos que agora vão receber uma tarifa, uma taxa maior de imposto. Um imposto maior, não é taxa, não, um imposto maior sobre a renda. Então, isso sim é um pouco de... aquele sentido de estado de bem-estar social. Então, quem recebe mais, paga mais. Porque, afinal, a pessoa que tem uma renda menor, mau custo, tem dificuldade de pagar seu, às vezes, aluguel ou fechar a conta no mercado, não faz sentido essa pessoa pagar mais impostos. O que eu pontuei foi o time da questão. E aí, essa questão da PEC aí, não tem nem o que falar, né? Então, não tem nem o que dizer, que todo mundo já sabe o que foi. Mas o Lula também enfrenta um... E aí talvez tenha, sei lá, o Lula, apesar do Lula ter falado que nesses atritos com o Congresso, tudo que ele mandou foi aprovado de relevante, né? Ele comentou isso, mas o Lula enfrenta uma dificuldade grande de ter base no Congresso, né? Então acaba que esses movimentos, que foi das pessoas irem para a rua e protestar contra, no caso, o que foi votado na Câmara e não foi aprovado no Senado, basicamente por conta disso, né? Dá um fôlego maior para o Lula apoiar, ganhar suas propostas. Mas eu não tenho dúvida que, independente disso, também a gente vai ver campanha eleitoral aí para frente. O que vai estar falando lá? Eu votei favoravelmente a correção do imposto para isenção para quem recebe mais. Todo mundo vai capitalizar isso. Eu fui relator e aumentei a proposta do governo porque antes eu acho que era 5, né? Depois, agora, quem recebe até 5 não paga nada e quem recebe de 5 até 7 ali paga menos. Continua pagando, mas paga proporcionalmente menos do que pagava. Então, eu não tenho dúvida de que isso vai ser capitalizado nas propagandas eleitorais. Eu não estou falando que isso é bom nem que ruim. Na questão de justiça social, econômica, tributária, é vantajoso, é importante ser feito, já que a maior parte da população arca proporcionalmente à renda com maior percentual de imposto. Não faz sentido nenhum isso acontecer. E é isso que você vai analisar de crítica da questão tributária do Brasil. Vantagem do ponto favorável para o Lula também, se a gente pega a economia, foi algo que ele conseguiu fazer e que eu tinha dúvidas também, porque na campanha eleitoral foi até falado, vão colocar o imposto único. Lembra disso? Eu lembro que o Ciro criticou bastante a candidata que propôs, falou que não era factível. O Lula conseguiu fazer, apoiar, aprovar isso aí. Isso é uma mudança estrutural importante para a gente. Então, vai a isso. É estrutural importante porque simplifica a carga tributária. Para você entender a carga tributária no Brasil é muito difícil. Você tem concessões, você tem isenções. Se você consegue unificar tudo, você significa o quê? Menos custo para pagar tudo isso, para gerenciar isso, mais facilidade de fazer negócios, mais facilidades para um empreendedor menor, né? Então você não precisa mais ter, às vezes, um setor todo com 50 mil pessoas, com certo exagero, né? Acompanhando a carga tributária, tentando exceção disso ou aquilo. Então isso é importante, sim.
Então, vamos citar isso aí como economista. Eu posso citar que a reforma tributária foi um passo importante, mas ainda vai demorar, né? Para dar o resultado, Pra dar até o chegar o povão. a gente ainda está num processo de transição, porque é uma mudança muito grande, né? Porque eu não sei se Lula consegue avançar na Faria Lima. Acho difícil ali. Se bem que ele usa o Geraldo Alckmin muito bem. E o Alckmin, que inclusive deve ser de novo o chapa de... Eu acredito que o Lula tenha colocado o Alckmin justamente porque eu acho que também todo político aí, mais ou menos, sabe a importância de tentar agradar todo mundo. Então você percebe que o Lula e as chapas que ganharam aí do PT, né, Dilma e Lula, ele sempre tentou colocar uma pessoa não tão extrema ou da esquerda. Então você vê o Alckmin, você vê o... Quem que era do Lula antes, gente? Quando o Lula ganhou a primeira era aquele... Ai, meu Deus. Enfim, a gente vê esse comportamento de candidatura tentando que magrinho, gente, esqueci o nome dele. Acessar esse mercado financeiro aí com que o pessoal está muito falando agora, né, Faria Lima, com um vice mais que tende mais a eles, né? Porque o Alckmin é bem... Zé Alencar? Isso. Não, o Magrinho era de coisa. Zé Alencar, que é empresário, era empresário. O Temer. O Temer também. Então você vê uma chapa... Da Dilma, né? Não tão ideológica, vamos colocar assim, nesse sentido, né? Sai entra um liberal, né, no meio desse... Não, liberal tem aspas, né, mas... É. Marco Maciel era vice de Fernando Henrique, né? Não lembro. Porque esse aqui, inclusive, Zé Alencar era de Minas Gerais aqui, lá da sua terra, de Murié. Cara, eu preciso avançar aqui no tema, porque é aquela pergunta fatídica, aquela do... acho que é biscoito que tinha, né? O biscoito vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Por que o Brasil tem uma taxa de juros historicamente tão alta, ou pelo menos, né, boa parte do tempo é tão alta, e sabedores que somos que se os juros estão baixos, a gente tem um crescimento econômico, mas também cresce o consumo, cresce a demanda, pode não crescer a oferta, e aí dispara a inflação. A Selic hoje está 15%, para você ter uma ideia, anual. A taxa de juros é muito alta, ela inviabiliza, por exemplo, o crescimento da indústria, do agro, de quem quer acessar um dinheiro, né, para tomar um dinheiro emprestado, você não consegue, a taxa é muito alta, não dá para você produzir o suficiente, cobrir a taxa e ter lucro. Então o empresário fica com dinheiro no banco. Aliás, Campos é uma das cidades que tem maior volume de depósito em banco. Você não sabia disso. Eu conheço um amigo que tem 100 milhões de reais naquela conta do Bradesco ali do Calçadão. Cara, é muito bom, cara, muito bom. Muito bom para ele. E quem trouxe esse dado, inclusive, foi o próprio prefeito Vladimir, estava levantando isso, foi o Campos, e de fato depois eu apurei, o estado do Rio, a cidade que tem maior dinheiro parado, porque dinheiro no banco não rende nada. Não rende nada para ninguém. Assim, as outras pessoas. Literalmente, né? Não rende nada em termos de economia, economia geral, rotativa, é isso aí. E claro, 100 milhões você rende, evidente. Obrigado pela correção aqui do não rende nada. Não rende nada para nós, rende para o cara que tem, claro, evidente. Merecidamente, enfim. Então, a pergunta é: por que não baixa essa taxa de juros? Que, aliás, o presidente vive brigando com o presidente do Banco Central, que é autônomo, e não baixa. E se baixar de fato é uma solução? Bom, vamos voltar do início. Por que a taxa de juros é importante? E por que essa comparação? É só a gente pensar que se você tem 100 milhões ali, que foi o exemplo citado, no banco, você já de cara já recebe 15%, no mínimo, que é a taxa Selic. A pessoa não vai receber isso, vai receber mais que isso, normalmente. Principalmente pelo volume, né? Mas você consegue 16 ou mais.
Aí você vai tirar o dinheiro do banco para abrir uma empresa, contratar pessoas, ter o risco para de repente você talvez ter 10% de lucro aí da sua renda? Não. Então, quando você abaixa a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, você abaixa as remunerações de todos os investimentos. E isso, quando você tinha lá na época do gente, do Bolsonaro, qual que era o Guedes, que a taxa de juros abaixou bastante, e depois começou a subir quase que instantaneamente, né? Chegou no fundo do poço. Você vê, bom, agora eu tenho 100 milhões. Se eu deixar aqui parado, eu vou receber 2, 3, 5%. Pode ser mais vantajoso eu abrir uma empresa que eu vou receber 10, 15%. Então, quando a gente fala que a taxa de juros alta inviabiliza investimentos, é por conta dessa comparação. Toda pessoa que tem dinheiro vai fazer uma análise ali que a gente chama de viabilidade, falar quanto que eu recebo se eu investir, quanto que eu recebo se eu investir em atividade produtiva, quanto que eu recebo se eu investir em um título, um papel no banco. Então, quando está alta, os investidores, as pessoas que têm a remuneração, não são compelidas a tirar o seu dinheiro. Paralelo a isso, você tem que, eu quero fazer, eu não tenho dinheiro, eu quero fazer um investimento aqui para aumentar minha loja, meu estoque, minha indústria. Se a taxa de juros está alta, você tem que ter uma remuneração muito alta por aquele investimento, ou seja, você vai ter 100 milhões, você vai pegar, vamos colocar menos, 50 mil para fazer crescer ali, mas você tem que gerar bastante, sei lá, 20% daqueles 50 mil tem que gerar renda para você para conseguir pagar o empréstimo e ainda justificar o crescimento, né, da sua planta produtiva. Então, quando a taxa de juros está alta, você tem esses dois movimentos. É caro pegar o empréstimo para investir em capacidade produtiva e é caro também você que tem o dinheiro parado tirar do banco. É caro no sentido talvez comparativo. Tá? Então, na economia, a gente sempre compara as coisas. E você tem o terceiro agente também, o consumidor. Se a taxa de juros está alta, você vai fazer o empréstimo consignado para, sei lá, colocar painel fotovoltaico na sua casa para economizar energia? Não, tá caro, a taxa de juros não é vantajoso, eu prefiro pagar a conta de luz. Normal. Então, isso gera uma menor demanda também sobre a economia, taxa de juros. E agora, por que a taxa de juros às vezes é alta? Se só traz malefícios da taxa de juros alta, por que eu vou colocar uma taxa de juros em 15%, 18%, 20%, dependendo da conjuntura? Porque, como eu falei, uma taxa de juros mais alta inviabiliza ou desincentiva o consumo, tanto para investimento quanto para consumo final do próprio consumidor. Se a taxa baixa, eu sou incentivado a consumir. Agora, sou incentivado a consumir o quê? Essa economia vai conseguir gerar o produto que eu preciso? Vai conseguir atender? Então, quando a gente tem uma taxa de juros alta, significa que, analisando todos os fatores da economia, hoje o Banco Central, a gente vê muito falando, a taxa de inflação está acima da meta, está abaixo da meta, está na meta. Então, a preocupação do Banco Central maior hoje é inflação. Se a inflação começa a descontrolar, ele aumenta a taxa de juros, porque vai desincentivar toda essa movimentação de dinheiro na economia e aí a inflação volta para a meta. Por que a inflação é ruim? Não preciso falar para ninguém. Então, inflação é ruim porque seu dinheiro, então você vai ter um crescimento do PIB não real. Um crescimento que a gente chama nominal, vai parecer lá um número de 20%, 15%, mas a inflação cresceu 15%. Então você não tem crescimento real. Então depende de toda uma conjuntura e de toda uma estrutura do país, e também não digo só do país, depende também da conjuntura global, porque nós colocamos nessa balança também os Estados Unidos, principalmente. Quando a gente vê uma mudança na taxa de juros dos Estados Unidos, que é visto como porto seguro de investimentos internacionais, de grandes recursos, se a taxa de juros dos Estados Unidos está alta, como o Trump coloca hoje, né?
E aí, alta ou baixa depende, é mais também um julgamento de valor quando você fala, né? Alta ou baixa. A taxa está nesse percentual. Percentual é um número frio. Você que está julgando se é alto ou baixo. O percentual está ali para tentar controlar todos esses fatores. Então, se a taxa de juros dos Estados Unidos muda, a taxa de juros cai. Menos pessoas. E aí os grandes investidores internacionais vão ver o risco de investir em um papel de dívida ou em outro país emergente, pensando no Brasil. Então, a taxa de juros do Brasil depende também da taxa de juros dos Estados Unidos. Quanto maior lá, maior tem que ser aqui, porque senão a gente tem uma fuga de dólares que descontrola a nossa balança comercial. Descontrola o quê? O dólar. O dólar não impacta para mim, não. Eu não viajo, mas nós vivemos numa economia globalizada. Então, nós exportamos e importamos. Então, se o dólar muda, tudo para a gente aqui dentro muda. O dólar aumenta, então seus preços, o câmbio é um fator importante na taxa de inflação também. Então, por isso também tem toda essa preocupação da balança comercial, da taxa de juros dos Estados Unidos, da questão estrutural interna, da demanda interna, se a demanda está muito aquecida ou não, tudo isso. E ainda entra nessas variáveis as expectativas, porque não adianta ter uma redução da taxa de juros, principalmente a gente vê que próximo do período eleitoral a taxa de juros não abaixa tanto, pelo contrário, ela acaba aumentando. Porque você vê um descontrole ali, gente, como é que está essas eleições? Qual candidato vai ganhar? Porque cada candidato acaba tendo uma política. A gente viu a política do Bolsonaro, a gente vê a política do PT, do Lula, né? Cada um, apesar de, às vezes, seguir um caminho único, às vezes, mas cada um puxa para um lado, principalmente em reformas. Um é mais liberal, o outro não. Um pega redução de impostos, outro já tem uma outra visão sobre justiça social, entre aspas, aí eu não estou fazendo valor aqui, eu estou só citando o que prega. E aí, então, tudo isso impacta nos investimentos, porque você não vai fazer um investimento que vai levar, às vezes, alguns anos para maturar se você não sabe o que vai acontecer daqui 4 anos. E aí a gente pega, de novo, que a gente começa a falar sobre geopolítica, né? Então, o problema que a gente vê agora com o Trump é que a gente não sabe para onde vai a questão dos Estados Unidos. De repente, ele aparece com tarifa, de repente ele aparece com não sei o quê. De repente ele entra na Venezuela. Tudo isso em Venezuela é o quê? Petróleo. Petróleo impacta no nosso bolso ali do combustível. O combustível impacta no quê? No custo do transporte dos produtos. Então, tudo está aí interligado, infelizmente. A guerra na Ucrânia impactou a vida do campista de forma extraordinária, positiva. Que loucura, não foi? Tanto que o governo anterior ao do Vladimir, de 2014 até 2018, né? 2016 até 2020, foi... E 2020 a 2024. 2016 a 2020 foi Rafael Diniz. Tivemos os últimos anos ali, o último ano dele teve uma participação especial zerada. De royalties. De repasse de royalties. Ou seja, o que logo depois o barril de petróleo chegou a 30 e poucos dólares, baixou muito naquele período, e a Rússia vai e invade a Ucrânia, provoca a guerra, deu a crise do gás lá para a Europa, como deu uma imediata reação, o barril de petróleo chegou a 100 dólares. Teve um momento de que foi porque a gente também estava vindo do Covid, né? O pessoal andava menos, consumia menos. Também. Então aí, o que aconteceu? Participação especial, recorde em Campos. Olha que doideira. Economia explica. O Diniz, não dá para saber como era o governo dele, né? Sim. Seria. Mas ele foi muito azarento, assim como também o presidente anterior também foi muito azarento. A gente não sabe como que seria se fosse outro.
A gente pode fazer outras críticas, todos eles, né? Mas Sim. falando simplesmente sobre a questão econômica ali do momento. Não, mas em termos de dinheiro, que diz que tem que ter fortuna, né? Sorte também na política. Não adianta na vida, né? Você pode ser muito bom, mas na hora de bater o pênalti ali, você dá uma escorregada. É porque a gente mostra a importância da questão global sobre a economia e sobre a política, é claro, né? Então não adianta você talvez ser um bom gestor, porque você não tem no Brasil uma visão de longo prazo estrutural. Então você vai ver uma mudança econômica e o Brasil acaba sofrendo menos ou mais, o município menos ou mais, mas enfim. E tem outras questões políticas que a gente já falou, e até também da pessoa, que a gente não faz juízo de valor aqui quase nunca, mas sobre o Rafael a gente faz e fala, né, muito, cara sensacional, extraordinário, né, como pessoa, a conduta dele e tal, mas como administrador ficou devendo naquele mandato, a gente comenta muito isso. Amigo, faltou a gente falar muita coisa, mas já são 9h05. Oh. Vamos pro café. Cara, te agradecer muito, mais uma vez, parabenizar pelo seu trabalho, pela sua luta também, né? E deixar aqui sempre essa bancada à sua disposição, para que você puder precisar eventualmente, a gente está às ordens e sempre renovado, um prazer e uma alegria de te receber aqui. Eu agradeço o convite. Espero ter contribuído e não complicado mais as questões atuais. E foi um prazer, agradeço também quem nos ouviu aqui. Tá, aqui, e também com o seguinte, e serve de base para a gente aqui, por exemplo, amanhã, entrevistar uma liderança política. A gente vai trazer essa questão dessa comparação que você fez, muito interessante, da economia com a segurança, que está se falando muito em segurança ser um fator positivo, um fator decisivo nessa eleição, mais do que a economia, mas aí vou trazer a bancada para debater isso, mas peraí, a economia todo mundo sente, a insegurança a gente vê. Por exemplo, minha esposa não conhece o Rio todo, conhece alguns pontos e tal, mas eu falei, vamos passar um final de semana lá de férias, lá, Deus me livre e guarde, aquilo que eu vejo na televisão aqui, eu não vou de jeito nenhum. Eu falei, não é assim, isso é pontual, a casa aqui, ali, Deus me livre, não vou de jeito nenhum. Então, assim, acaba aquilo que você falou, acaba o que a gente vê trazendo medo pra gente, no caso da insegurança, mas no supermercado eu tenho certeza que ela reclama todo dia, que ela vai toda semana, então ela sabe muito bem porque é o que ela sente. Mas tem impacto sério. Obrigado, professor, mais uma vez. Forte abraço para o senhor. Marcelo, obrigado também com essa camisa horrorosa que o Flamengo ganhou do Vasco ontem, mas se ganhar do Vasco também não é grandes coisas, né? Mas ganhou. E a gente volta amanhã às 7h para fechar essa semana do Folha no Ar, agradecendo a você pela audiência, agradecendo a você por nos acompanhar aqui sempre. E de volta amanhã a partir das 7h, ao vivo aqui pela Folha, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed, diagnósticos por imagem. Chegou a sua chance de navegar